pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus é capaz de fazer o que ele vai fazer, né? Tomar a esposa de outro homem, ela engravida, manda matar ele. Nossa. Né? Não, Ele não não manda só matar, toma, mas não. né? Engana ele, vai lá É. dormir com a sua esposa, ele não é. Mas É ele pior é que bom, isso. né? Ele é tão fiel, Urias é assim, e ele não faz. Então ele vai e manda um recado pro Joabe, colocar ele nas mãos dele. Manda o recado nas mãos dele. Olha que traição, né? É muito, Não, muito. muito. Foi assim. Manda Urias triste. lá com um É. recado para dar para o comandante, e ele é tão fiel, ele não lê, né? Me põe na frente de batalha, né? Então, assim, como que uma pessoa que tem um coração, segundo o coração de Deus, foi capaz de chegar nesse ponto? Então, a gente tem que explicar isso. E a Bíblia explica, mas ela está ali nas entrelinhas. Quando você lê lá que Davi foi para Hebron e ficou lá 7 anos, né? Aí começa assim, e Davi casou com né? Pra quem não sabe, tá na Bíblia, né? Pra quem não gostou Começa de Davi ter assim a muitas história de mulheres, Hebron, né? Começa assim. A Batseba, ela, assim, ela é o símbolo, para mim, é o símbolo da misericórdia de Deus. Porque ela foi o pivô, né, no caso. Não que ela que errou, ela errou. Mas ele que errou mais, né? Ele que cometeu o adultério, né? Você pensa assim, poxa, logo essa mulher que é lá em Mateus fala, né? Mateus fala que ela é mulher de Urias, não fala, não fala De mulher Davi. de Davi, não. Fala mulher de Urias e tal. Nem fala o nome dela. É essa mulher que foi, assim, o ápice, né? Ali, o momento que Davi caiu, né? Ela foi o momento que ele caiu feio, e ele caiu feio mesmo. Porque as pessoas normalmente pensam que é um romance. Não é romance. Não tem romance, né? Não tem romance ali. Vai ter, mas agora não, né? Agora é pecado. Né? É a realidade, né? Você querer uma coisa que não é pra você. Você querer a mulher do outro. Isso não é errado, isso é errado, né? Ponto. Então, Deus escolheu justamente o filho dela para ser o sucessor do Davi. Assim, Davi tinha outros filhos, com outras esposas que não tinham cometido nada assim, né? Mas Deus escolhe justamente Salomão, que era filho de Batseba com Davi, sabe? Quer dizer, Deus faz umas coisas e fica assim, como assim? Por quê? Por quê? Quer dizer, para provar que ele perdoou, para provar que ele não tem nada contra Davi, nem contra ela. Sim. Sabe? Assim, é maravilhoso. Se você fosse escrever essa história, você não ia escolher o filho dela para ser sucessor de Davi. Por mais que ele tenha sido errado, a gente sempre fica com aquela coisa. Por que você foi tomar banho? Por que você tava Tem os tomando dois banho? lados da história, né, Cirilo? Tem os dois Por que lados você fez sempre. isso? Porque assim, no imaginário, o ser humano, ele gosta, né, da romantização. Acho que é não uma tem coisa jeito. do ser humano, né? Só que é muito louco, mas é real, né? Isso que a gente vê nas histórias bíblicas, né? Porque muitas pessoas às vezes se apegam a um erro que elas cometeram e aí elas acham que para elas não tem perdão, não tem mais jeito. Né? E as histórias bíblicas mostram que tem, se a pessoa quiser, né? Existe redenção, né? Existe. E justamente depois de Saul, né? Vem Saul, que não teve. Aí vem Davi, que fez pior que Saul e teve. Para provar pra gente, olha, não é o que você faz. Não é o que você fez. É como você vai lidar com isso, com relação a mim, não com as pessoas. Comigo, eu, Deus. Você me quer mais do que a sua reputação? Né? Você me quer mais, você me valoriza tanto assim, porque você vai me perder. O que você fez foi muito errado, você vai me perder. E Davi, assim, eu estou pronto para perder tudo, menos o Senhor, o seu espírito. Né? E Saul não, Saul ele não se importou de perder o espírito de Deus. Não se importou nem um pouquinho. Exato. Mesmo com os erros, né? Então a gente viu na perseguição todo momento da fuga, né? É muito emocionante, mesmo. Eu tenho um pouco de conhecimento, né? Minha família é cristã, eu também sou cristão, mas nunca tive o entendimento da Bíblia como eu estou tendo agora, né? Eu nunca li a Bíblia desse jeito, como eu estou lendo agora. Então, por si só, já é emocionante, né? Você pegar um salmo e ler, sabendo que foi Davi que fez, né? Estou fazendo um cara que realmente escreveu aquilo ali. E eu gosto demais de fazer as cenas dos salmos.
a gente está realmente falando a palavra de Deus, sabe? Botando através, né, da minha boca, né, as palavras de Deus no ar. Então, eu acho que é muito emocionante, toca as pessoas. E eu recebo demais mensagens através do Instagram. Como é bonito, como são bonitos, né, as passagens com salmos, as músicas também, né, que ele cantou. Para mim é extremamente gratificante e emocionante demais, sabe, fazer. Óbvio, a série inteira, mas principalmente essas cenas, né, que tem essa carga dramática e verdadeira, né, porque realmente são palavras que Davi fez, né, lá 3.000 anos atrás. Eu lembrei também da cena da Zeruia, porque como a natureza é de Deus, né? E aí quando ela tem aquele momento também, ela vê um animal também simbolizando, né? Porque que às vezes eu acho que a gente pensa assim, né? E é muito legal a série, tudo isso, né? Porque naquele tempo as pessoas não tinham acesso como a gente tem hoje, né? A tudo, a gente tem acesso ao que a gente quiser na palma da mão, né? E aí, quando a gente lê, né? Deus falou com Davi e a pessoa, né, falou com Deus e tal. Como que isso mostra, né, que às vezes Deus se comunica com a gente por várias formas, né? Às vezes é uma pessoa, uma conversa, a natureza. Total. Quando a gente tá com o coração aberto para entender isso, né? Eu tenho várias, e não só né, com relação à série, mas com relação à minha vida inteira, assim. Eu tenho muitas experiências, muitas. Um dia a gente pode fazer um podcast só sobre essas experiências. Só sobre as suas experiências. Mesmo. Mas e durante a gravação de Davi? Mais duas, que pra mim... Pode falar mais 3, a gente quer saber tudo, né? Eu tava pensando, enquanto você tava falando, me veio essas duas agora. E que, assim, é muito pessoal, né, isso é comigo e com Deus, mas eu acho que de alguma forma eu contando, talvez vocês também acreditem, não sei. Mas pra mim, assim, significa muito e eu não tenho dúvida nenhuma que foi uma interação, né, entre a gente, assim. Eu sou muito fã de algumas coisas, entre elas, né, árvore. Eu sou apaixonado por árvore. Ah, é? Desde pequeno. Amo árvore, amo. Então, quando eu vejo, né, uma árvore, principalmente quando é, né, aquelas grandonas mesmo, né, tipo, eu fico apaixonado, tiro foto em várias fotos. Eu amo, eu sou apaixonado por árvore. E aí, a gente gravou, né, em lugares lindos, né, com muitas árvores. Teve até um dia que eu fiz um isso, que a gente tava gravando num lugar que a gente não tinha gravado ainda, uma daquelas fazendas lá do Rio e tal, e era um lugar muito arborizado. E fiz esse vídeo lá, falei, nossa, olha só, gente, que bênção, a gente tá aqui chegando, o dia tava lindo, até choveu, a gente não conseguiu nem gravar no final do dia, porque realmente tem um pé d'água daqueles, a gente teve que parar, mas no começo do dia tava muito bonito e era um lugar completamente arborizado. Mas não foi nesse dia não, um dia antes, inclusive, acho que foi na Fazenda Indiana, que também é um lugar muito bonito, foi numa cena de salmos, que é uma das mais bonitas que eu considero, assim, que eu particularmente fiz, assim, eu acho muito, muito bonito essa cena. A gente gravou, na verdade, no fim do dia, era, né, no anoitecer, mas ela era como se estivesse passando no amanhecer. E aí a gente tava lá, né, se preparando pra gravar e tal, o sol quase se pondo, o Léo apavorado, gente, vamos lá, vamos correr, tá acabando o nosso tempo e tal. E eu lá, né, super concentrado e tal, e era um lugar, campo aberto, assim, tipo, muito bonito. Não tinha árvore, quer dizer, tinham árvores, né, mas nesse lugar, assim, onde a gente estava ali, era só campo, né, só mato mesmo e tal. E aí teve uma hora que a gente tava lá gravando e tal, o sol, né, naquele lugar, coisa linda e tal, e eu lá fazendo já recitando o salmo. Aí teve uma hora que o Léo pediu pra... Você, na verdade, escreveu, que é o Davi fecha os olhos, e aí ele sente, né, tá falando, ele sente a brisa e tal, como se fosse a resposta de Deus, e quando ele abre e tal, ele já não tá mais tão angustiado como ele tava. Tava lá fazendo, né, fechei o olho e tal, o sol lá na frente e tal, na hora que eu abro, várias gaivotas passando assim, e eu olho lá pra baixo, porque era um lugar alto, lá pra baixo uma árvore gigantesca, que eu não tinha visto até então. Só vi naquele momento que eu abri os olhos. Então, tipo, tava lá, né, olhando pra lá, pras montanhas, não sei o quê, conversando, né, falando, angustiada, né, eu fecho o olho e tal, sinto a brisa, como se fosse da resposta de Deus. Na hora que eu abro, eu vejo aquelas gaivotas passando num lugar paradisíaco, e eu abaixo meu olho, vejo aquela árvore sozinha, isolada, gigantesca na minha frente. Então, assim, pra mim, eu sei que pra vocês talvez, você não tá viajando, gente, o que ele tá falando? Algumas pessoas podem achar isso, né, e eu super respeito. Mas só quem entende a comunicação sabe que Deus talvez me mostrou naquele exato momento aquela árvore que ele sabe que eu gosto, né? Então foi a comunicação dele comigo, né? Naquele exato momento para eu ver aquela árvore maravilhosa lá embaixo. Então, tipo, meu filho, tá tudo certo, é isso aí, tô contigo e tudo mais.
Tô te mostrando, através dessa árvore, o meu poder, sabe? A minha existência. Eu não tenho dúvida nenhuma que aquela árvore foi isso, sabe? Foi uma experiência real. Foi uma experiência. E só mais uma para contar. A gente estava indo também para uma externa, não lembro se foi para Fazenda Indiana ou para Lama Preta. Tava num dia muito, muito cansado mesmo, assim. Eu tinha acordado meio indisposto e tal. E eram cenas bem difíceis para fazer, não lembro quais, mas eram cenas bastante complicadas. O dia tava muito quente, era muito calor, dia de sol intenso lá no Rio e tal. E, né, tava indo pro caminho assim, meu Deus, como é que vai ser esse dia? Vamos lá, né? Mais 11 horas de trabalho e tal. Tava lá no carro indo e tal, e de repente passa um caminhão, né? Pelo carro assim e tal. Atrás, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu não tava em oração, não tava fazendo oração não, mas tava ali, né? Pensando, falei, meu Deus, esse dia vai ser difícil, meu Deus, como é que vai ser isso? Ajude a gente, vamos lá. Lembra do que você já falou. Lembra do que você já falou. Você já falou isso, Senhor, lembra? Não, mas foi isso. Eu não você começou a quinta temporada Exatamente. Mas assim, é porque eu realmente não tava em oração, né? Eu tava só realmente pensando e refletindo, cara, vai ser difícil, tava muito cansado mesmo e tal. E, de alguma forma conversando, mas não tava no que eu considero na minha oração, né? No meu momento de oração. Mas tava de alguma forma ali conectado. E aí é isso, né? Naquela angústia ali, passa um caminhão. Tudo bem que essa é a frase mais famosa, é o salmo, de repente, mais famoso de Davi mesmo. A gente sabe que, né, muitos caminhões têm. Eu já viajei muito e já li muito, né, essa frase durante as minhas viagens. Mas naquele momento que eu tô passando por aquela angústia, né, como Davi já passou por diversas angústias na vida dele, né, passa um caminhão naquele exato momento com aquela frase, eu falei, não é coincidência, não pode ser coincidência, sabe? E eu sei que não foi, porque naquele momento, quando eu li, tá, Senhor, entendi, vamos lá. E foi ótimo, mas o dia foi ótimo. Né? E realmente, deu tudo certo, não teve problema. Nesse dia, tudo fluiu bem, a gente não atrasou. E você creu também. Né? As cenas foram lindas, sabe? Então, você pode nem estar orando, mas se você está aberto para Deus, Ele vai falar com você. Porque quando você teve aquela experiência, né, da árvore, do versículo, é como se você tivesse conectado com ele ali. Né? É exatamente isso, uma série de coincidências, né, como a gente estava conversando, de que é uma certeza absoluta, é uma fé, né, de que coisas aconteceram e que eu tenho certeza que foram sinais mesmo, sabe, dessa comunicação mesmo com Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É porque as histórias a gente vê, né, em Reis, mostram isso, né? Como é simples também. Às vezes a gente complica e aí a gente acaba não conseguindo, porque a gente acha que é muito difícil. Né? Você vê, você estava numa situação ali, você viu uma frase no caminhão, que a gente às vezes vê todos os dias, mas você estava com esse olhar atento e você teve essa certeza, né? Porque você estava disposto a isso, você acreditou nisso, né? Então, e as histórias mostram isso, que é simples. A gente viu, por exemplo, a história da Zeruia ali, né? Olha quantas coisas, né? Vocês mostraram que ela passou ali, tantos traumas, mas aí ela tentou mudar sozinha, não deu certo. Quando ela teve esse olhar, foi da água pro vinho, né? É uma experiência com Deus, né? Que a pessoa tem. Várias vezes a Zeruia, o Davi mesmo falou com ela, você tem que se apegar com Deus, o Jéter, né? Mas ela que tem que querer ter essa experiência, né? Não adianta a gente querer que as pessoas tenham essa experiência. Mas é uma força que você tem, que você não desanima, que você não... Sabe, você continua, como Davi, sabe? Tudo deu errado para ele. Na quinta temporada, na sexta temporada, não vai ser tão assim, vai ter momentos ali que ele vai estar bem down, né? Mas na sétima temporada, a gente vai ter um crescimento muito grande dele. E mesmo assim, ele com Deus. Então, Deus consegue tirar ele dessa lama, desse poço, sabe? Ele perde muita coisa importante na vida dele. Muita coisa. Praticamente tudo que ele amava, ele perde. Mas Deus, mas a força de Deus, ele se segura nela e ele tem um final feliz. Sabe? Ele tem um final. Que isso que importa, né? Como está escrito lá em Eclesiastes. O que importa não é o início, é o fim. O fim. Né? O fim de Saul... O início de Saul foi ótimo, mas o fim de Saul não foi legal. Então, o que importa é o fim, né? Você vai estar vai estar bem no fim, isso que importa.
E a gente viu muito isso na quinta. Como a história dele é riquíssima. Nos momentos, né, que ele tá fugindo ali de Saul, dos soldados de Saul, enfim, que ele tá fugindo e ele tá orando pra mim, assim, eu volto a falar, porque é muito forte, porque a gente traz pra nossa vida. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem seus dias bons, tem dia que não tá tão bom, mas se a gente se deixa levar, né, pelas circunstâncias, é uma reação que a gente vai ter. Agora, Davi tinha todas as circunstâncias erradas para ter péssimas reações e essa confiança foi levando ele, né? Apesar depois dos erros que a gente vai ver, porque a gente terminou a quinta no ápice. Assim, fiquei triste, obviamente, com a morte de Saul, mas a gente vê a unção dele, aquela cena que você falou, né, que vem, né, Micael, né, que chega ali, ele é ungido, a gente fala, uau, olha tudo que ele passou e agora ele tá sendo, Deus tá honrando ele ali. Porque eu vi tudo como, não sei se eu posso usar a expressão prova, mas ele teve uma oportunidade de duas oportunidades de matar Saul, né? E ele não mata Saul. Ele foi testado ali. Ele poderia ter se deixado levar pela emoção. Eu tô sendo perseguido, vou me defender. Ele não mata. Tem uma cena que ele fala pra Amasa, que a Amasa... Eu até comentei com o Rafael aqui. Foi uma cena rápida, mas eu achei bem bonita essa cena. Que eu não lembro o que a Amasa fala, mas ele fala assim, Saul é ungido de Deus. Ele olha Saul assim. Parece que eu não sou o único que está prestes a se casar, não é? Que história foi essa, Davi? Hã? Mical? Na verdade, eu não sei. Eu supostamente ia me casar com a filha mais velha dele. Mas já que a mirada... Parece que o rei Saul está tentando te amarrar com a família dele de qualquer jeito. Lá vem você com essa implicância de novo. Até quando você vai ficar pensando mal do rei? Davi, não é implicância. Você tem visto as atitudes dele. Amasa, coloca na sua cabeça de uma vez por todas que o rei representa Deus pra nós. O que eu faço pro rei Saul, na verdade eu estou fazendo pra Deus. Ô, Davi... E além disso, caso o tempo no exército não tenha te ensinado, não se deve recusar uma ordem do rei. Principalmente uma oferta do rei. Então, mesmo que eu esteja incerto sobre isso, eu não vejo que eu tenha escolha. E se você tivesse? Que escolha faria? E aí, quando eu vi a unção dele, né? A segunda unção em Hebron, lá pelos anciãos, a gente terminou assim a quinta temporada, né? Mas vocês estão falando que a sexta a gente vai sofrer, né? Calma, a sexta temporada você vai sofrer pouquinho. Inclinações. Elas são sutis e perigosas. E por um tempo você até consegue justificá-las. Até o dia que você perde o controle. Se excede. E acaba fazendo o que nunca imaginou fazer. Vamos ler as perguntas? Cris, uma que veio pra você, que não foi uma, tá? Eu compilei, porque vieram, 5 iguais, né? Se você teve alguma experiência pessoal escrevendo a série, assim, alguma coisa... Não sei, alguma experiência pessoal escrevendo a série. Mandaram assim, né? Experiência pessoal? Eu... Sim, claro, assim, a gente tá aprendendo muito com Davi, né? A gente aprende muito com Davi, com Saul, muito Saul, assim, gostei demais da história de Saul. Cuidado com a obstinação, que às vezes, né, às vezes a gente quer uma coisa, muito uma coisa, e até uma coisa boa, né? Então você se sujeitar à vontade de Deus, não ficar apegada à sua vontade, ao que você acha, seus achismos. Isso foi com Saul. Com Davi, o coração, a forma como ele vê a vida, né? Como ele olha, né? Essas passagens que eu falei para você do Absalão, né? É que eu tô mais na frente que vocês, né? Como ele lida com toda a consequência do pecado dele, sabe? Ele aceita o pecado dele, ele aceita a consequência. Normalmente as pessoas erram e elas pensam assim, que perdão quer dizer que acabou, você não vai sofrer mais nada por causa daquilo, né? Já perdoei, pronto. Vamos olhar pra frente, não aconteceu mais nada. Esquece tudo o que aconteceu. Não é assim, né? Você peca e você vai ter que arcar com as consequências do seu pecado.
E Davi, ele se sujeitou a essas consequências. Então, a Bíblia fala, né, que ele não repreendia, né, o filho dele, né, os filhos, né, não era de repreender os filhos. E às vezes você pensa assim que aquilo é porque ele não era um bom pai, que ele era aquele homem que mimava os filhos. E eu não vejo assim, eu vejo que ele sabia que ele estava pagando. Então, toda temporada 8, eu tô lá na frente, né? Toda a 8ª temporada, Davi tentando minimizar a consequência, mas ele tá pagando, ele sabe que tá pagando, e ele não se rebela, sabe? Ele não fica assim, puxa vida, chega, já deu, né? Já sofri demais. Poxa, até quando que eu vou ficar pagando por isso? Porque é uma coisa atrás da outra, né? Sabe? E Deus já tinha falado isso lá. Quando ele pecou e ele se arrependeu, Deus falou com ele através de Natã: você vai haver sangue na sua casa agora. E não falou só isso, ele falou que as suas mulheres que as suas mulheres serão também tomadas por outros à luz do dia, porque você fez isso no escuro, você fez isso escondido. Então, as suas mulheres, vai acontecer isso na frente de todo mundo. Todo Israel vai ficar sabendo. Alguém vai tomar suas mulheres. E isso realmente acontece, né? Então, assim, você imagina o sofrimento de Davi. E ele se sujeita. Ele não se revolta contra Deus. Ele não fica, sabe de uma coisa? Cansei de ser bom. Não, ele sabe que aquilo ali é consequência do pecado. Então, ele sabe. Então, tem muita coisa, assim, que a gente se enriquece muito, não só de conhecimento, mas, assim, de caráter. Você fica ajustando seu caráter. Olha, tá vendo? Você tem que ser assim, você tem que pensar assim, você tem que lidar assim quando isso acontece, sabe? A humildade dele. É tanta coisa, difícil até de... Muitas experiências, né? Chegou uma assim pra você, então eu vou emendar. Na verdade, muitas, você viu, né? Muitas relacionadas às suas experiências. Você falou algumas aqui já, né? Mas acho que até esse momento, né, da 5ª temporada, o que você leva de Davi com você? Muitas coisas, como a Cris falou. A gente já conversou um pouquinho, né, sobre algumas experiências. Mas eu já falei isso em algumas entrevistas. Eu acho que, não tenho certeza, a principal lição, vamos dizer assim, que eu vejo, principalmente agora, né, nessa 5ª temporada, é realmente a fé inabalável do Davi, sabe? E como isso interfere na vida dele. É o que a Cris estava falando. 1000 coisas acontecem. Vem tufão, vem tsunami, vem raio, vem tudo acontece com ele. E ele permanece lá, com a fé, né, na promessa de que ele um dia vai ser rei. Não duvida de Deus em nenhum momento. E isso eu trago para mim, porque eu já passei por algumas, né, dificuldades, e comparado a Davi não foi nada. Então, inclusive isso eu aprendi muito também com ele. Eu fico assim, meu Deus, eu lá atrás, né, passei por algumas dificuldades que tudo bem, né, todo ser humano passa. Não tô também minimizando, porque eu acho que, né, cada um sabe, né, o que aguenta, né. Para mim, naquela época foi muito sofrido, foi muito doído, mas hoje em dia, olhando para trás, né, e comparado ao que Davi sofreu, eu falei, cara, não foi nada. Então, eu acho que a minha fé realmente aumentou muito. Tiveram outras perguntas aqui. Se você fez aula de luta. Sim, a gente fez, né? Fizemos 2 meses lá. De harpa também, né? De harpa a gente começou a fazer em final de novembro do ano passado. A gente tá em 2022, né, gente? 2021. Desculpa, tá, às vezes dá um bug assim. Em 2021, a gente começou no final de novembro de 2021, lá com o Nicolas, e o Gabriel logo depois, né, que ele começou a gente em dezembro. E eram 2 vezes na semana até julho, mais ou menos. Aí, quando começaram as gravações, a gente diminuiu um pouquinho, mas a gente ainda manteve 1 vez por semana, né? E quando a gente fazia as cenas que tocava, a gente tinha lá um intensivão. O Nicolas ia lá, ficava 1 hora lá com a gente passando a música e tal. E tivemos também. E você, foi seu primeiro contato com a música ou você já tinha? Não, eu toco um pouquinho de violão, bem pouquinho. Quero, inclusive, né, desenvolver mais. Mas é isso, com violão eu arrisco um pouquinho ali tocar.
Mas com a harpa, não. E é completamente diferente, né? Muita gente fala, toca violão, é parecido, né? Tem um dedilhado. Não, gente, é completamente diferente. O violão é horizontal, a harpa é vertical, é outra onda, é outra coisa. Aí, muitas cenas de luta, né? Você fez, então. Muitas. E são bem coreografadas, né? Não, é uma coreografia. Total coreografia. Um trabalhão, né? Bom, pros dois, né? Porque veio pros dois. Gente, tem muita pergunta, mas eu vou dar uma enxugada porque tem perguntas parecidas. Quais foram as melhores cenas da 5ª temporada? Ou qual foi a melhor cena pra vocês? Mais emocionante? Foram tantas. Eu gostei muito da Abigail. Quando ela chega. A Mayara fez muito bem. Assim, ela fez Abigail, né? Aquela cena ali para mim, ela é muito importante, porque Davi cometeu uma injustiça, né? E eu imagino que ele estava, assim, num momento difícil, né? E quando Nabal recusou ajuda que poderia dar, não custava nada para ele, né? Ele era muito rico. Ele ia fazer mal mesmo, ele ia matar todo mundo, né? Então, a atitude dela, a cena, eu escrevi a cena, mas quando tem cenas que eu aprendo assistindo, né? Eu tô escrevendo, tô aprendendo, mas quando eu tô assistindo é mais forte, sabe? E essa cena foi muito forte para mim, porque eu vi, assim, tanta coisa ali, né? Quando Deus usa uma mulher, ela faz a diferença, sabe? E a Abigail, ela fez uma coisa que uma mulher naquela época não faria. Ela pegou as comidas lá, tudo para dar para Davi e foi lá. Ela não mandou os servos, ela foi lá. Isso também fala muito. E ela foi muito humilde. E ela era uma mulher rica, né? Mas ela foi muito humilde. Ela se chama de serva, a tua serva, sabe? Assim, para mim, como mulher, é muito bonito ver isso. E a Abigail, ela veio com essa doçura dela, com essa sabedoria dela, humildade dela, e ela deu um show do que é ser mulher de verdade, sabe? E achei linda, linda a cena. E Davi foi quebrantado ali, né? Foi quebrantado, na mesma hora. E aí, depois, como Deus faz, né, o trabalho, né? Porque ela era mal casada. Então, Deus resolveu o problema dela. Não precisava, né? Podia ter acabado ali a história dela. Foi lá, foi sábia, né? Não, mas Deus resolveu o problema dela. Tirou aquele homem mau da vida dela, né? De uma forma bem assim, que dá para ver que foi Deus, né? Deus fez isso, a Bíblia até diz, que praticamente Deus matou ele, né? E Davi vem, né, como príncipe encantado. Tá bom, eu caso com ela. Mas assim, foi um herói para ela, né? Ele foi assim um salvador para ela, porque como viúva, ela tudo bem que ela era rica, mas ela não tinha direito de ficar administrando o que ele tinha, né? Ia passar para alguém ia ter que ficar. Ser viúva naquela época era bem difícil, né? Sabe? Então eu achei essa cena muito linda. E quando o Senhor Deus tiver feito a você todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como o príncipe sobre Israel, você não vai ter motivo de pesar o remorso de ter derramado sangue inocente e se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem ao meu Senhor, lembra de mim. Eu coloco a minha vida em suas mãos. Aquela cena dele na caverna, quando as pessoas chegam, me identifiquei muito ali, porque Deus faz isso, a gente às vezes se encontra, às vezes sozinha, não tem ninguém por você, e aí Deus manda pessoas, sabe? Pessoas assim, do nada. Não pessoas capazes, mas pessoas que são humildes, que vão
que estão vindo para acrescentar na sua vida, não para te criticar, nem tipo, te colocar para baixo, sabe? Identifiquei muito com essa cena. Ai, foram muitas mesmo. E também as engraçadinhas, né? Davi com a Abigail, no Palácio dos Filisteus. Eu não acredito. O que houve, Abigail? Eu falei que foi um erro virmos pra cá. Olha só, Davi. Você vai ter que usar saia. Todas as mulheres da Filistia vão ver o seu peitoral. E o seu cabelo lindo com aquelas tranças horríveis que parecem como um rabo de rato. E as tatuagens, Davi? Eu prometo que eu só vou usar a saia. Você brinca com coisa séria. Falando que nem louco ali, né? Ai, não, aquela dele com a Axe foi excelente. Ri demais daquela cena. Segura ele, você. Não. Se eu souber que se tocar numa pessoa louca, a bafunda dela passa pra você. Chega! Vocês não estão vendo que esse homem tá louco? Por que o trouxeram pra cá? Por acaso eu tô com falta de doidos aqui? Por que trouxeram esse homem pra fazer doidice diante de mim? Por acaso vocês querem que eu receba em minha casa? Tirem esse doido daqui imediatamente! Agora! Ele é um vilão engraçado, né? Ficou muito bom, né? Ele manda... O Augusto é um excelente ator, manda muito bem. E o personagem é maravilhoso, né? O Vax é muito divertido. Conte, Cirilo, e você? Foram várias também. Eu posso falar todos os salmos. Eu acho, né, a gente já falou sobre isso, me emociona demais mesmo. Como foi feito, né? Os lugares que o Léo e os diretores escolheram, a música que entra. Teve uma específica que a gente fez lá mesmo, lá na cidade cenográfica, que era à noite, em cima de um monte, assim. Acho que foi uma das primeiras que ele fala do salmo, que ele recita o salmo. E era realmente já era numa noturna, quase 10, 11 da noite. Tava frio, bem frio. Foi muito bonito, foi bem especial assim pra mim, sabe, fazer esse salmo. Então todos os salmos são muito especiais. 1000 vão cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Nenhum mal me tocará, pois eu fiz do Deus Altíssimo a minha fortaleza, e diante dos meus olhos vou lamentar o sofrimento de quem escolheu viver sem de Deus obedecer os mandamentos. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, teu abrigo é minha morada e proteção, nenhum mal me tocará, praga alguma chegará à minha vida. A cena com a Abigail do sotaque, eu acho bem bonitinha, que eu imito o sotaque. Acho bem... Acho que ficou bem redondinha ali, gosto bastante. Eu preciso te pedir algo antes que eu mude de ideia. Fala de novo. Davi, fala qual parte? Qualquer parte. Tanto tempo. Já era pra você ter se acostumado. Tanto tempo. Já era pra você ter acostumado.
Você sabe que eu gosto do seu jeitinho de falar, não sabe? Pois eu não vejo graça nenhuma. Eu vejo toda a graça. Na verdade, foi o que eu achei mais atraente em você quando nos conhecemos. É mesmo? Uhum. Primeiro o seu jeito, depois o seu rosto e o seu sotaquezinho. Eu te amo, sabia? Muito. As duas cenas finais, né, que é a da unção e a do que a gente recebe, né, a informação da morte do Saul e do Jonatas também. Foi bem emocionante pra gente. Então, eu peguei a coroa que estava em sua cabeça, o bracelete, e os trouxe aqui ao senhor. Todas da caverna, a oração que a gente faz em círculo lá na caverna também, que a gente gravou lá em Minas, foi bem legal. Foi a primeira oração que eu fiz, né, em cena, com todo mundo presente. Então foi bem especial também. Com Samuel também. E quando a gente se reencontra, né, quando eu tô fugindo mesmo do Saul pela primeira vez e que eu vou, né, pedir ajuda lá a ele, que eu, né, fico ouvindo ele falar várias coisas, foi bem bonito de se fazer. Foram muitas, mas essas são, assim, algumas bem especiais. É que eu gosto de ficar olhando pro céu. Ele me faz lembrar de Deus. Aliás, a lua, as estrelas, toda a obra das mãos do Senhor Deus é perfeita. E é difícil. É difícil entender quem não vê em toda a natureza. Ele nos fez um pouco menores que os anjos. Nos coroou de honra e glória sem ao menos merecermos. E como se isso não bastasse, ele nos deu domínio sobre todas as suas obras. Como você desenvolveu isso? Isso o quê? Essa intimidade com Deus. O senhor sabe, eu cresci num lar cheio de irmãos. Mas como eu era o único filho da minha mãe, eu acabei aprendendo a lidar com a solidão. Foi através dela que eu me aproximei de Deus. Passava dias nos campos com meu rebanho e como não tinha com quem falar, eu falava com Deus. E ele falava comigo. Foi por isso que Deus te escolheu, Davi. Você aprendeu a depender dele. Pra ser sincero com o senhor, nos últimos anos eu falhei um pouco com ele. Ganhei amizades e ocupações que acabaram atrapalhando um pouco os momentos que eu poderia dedicar a Deus. Não se preocupe. Eu tenho a impressão que você agora vai ter bastante tempo para se dedicar a ele. É verdade. E é incrível como eu me sinto renovado, profeta. Hoje eu acordei sinceramente, nem parece que eu estou fugindo do rei. É o poder da oração. As pessoas não têm noção de como as orações são poderosas. Eu nunca vi
vi essa característica no Saul. Davi, enquanto você depender do Senhor, você vai ter estrutura para ser rei. E o poder não vai conseguir te corromper, como aconteceu com Saul. Agora, considerações finais. Agora eu quero saber o que a gente pode esperar aí da 6ª temporada quando chegar lá. O que a gente espera de Davi? Olha, a gente espera o texto de tudo, das histórias. Música. Vai ter música, salmos. Romance. Romance, panos, muitos panos, né? Tragédia, pode esperar tragédia. Alguns personagens a gente vai continuar vendo, né? A gente tem o Eliabe, a gente vai continuar vendo a história dele. Aí a gente vai ter, porque tem essas mulheres novas na vida do Davi, então a gente vai ter, assim, algumas delas vão ter alguma história ali também, né, pra gente conhecer. Que é a parte difícil, né, que eu tenho que inventar, porque elas... Não tem uma história ali, elas né? não têm nada na Bíblia, né? Só Abigail teve, né? O que mais? Filhos, e vai ter filhos. Batalhas. Vai ter batalhas, mais lutas. Muitas lutas. A gente vai ter uma tempestade. Vai ter uma tempestade interessante. Interessante. Você vai ficar, não, sério? Que isso? Que a gente nem gosta, né? Né? Todos conhecem o meu pecado, mas poucos sabem como tudo começou. Parabéns para vocês dois, né? Obrigado. Pelo texto, pela sua interpretação. Realmente, assim, vendo você, a gente visualizava Davi. Então, que bom, fico feliz. Ficou com essa expectativa para a próxima. Eu falo para ele direto, você é o Davi, você é o Davi. Mas tira a parte das mulheres, tira isso. É bom que você vai viver até o fim, então assim, você vai ter o final feliz, então você vai tirar o balanço geral, né? Cris, a primeira vez que você veio, você viu que agora a gente tá com a caneca oficializado. Que amor. Você também, Cirilo. Obrigada, gente. Obrigado a vocês pelo carinho, por tudo. E a gente volta, né? Vamos fazer outros. Com certeza. Fazer da 6ª, ele vai ter que falar da 7ª. Com certeza. Complicada. E vocês também, obrigada por ter ficado aqui com a gente. Fica de olho. Se você não assistiu a série Reis, está disponível no Play Plus, então corre lá, assiste todas as temporadas, né? Pra ficar de olho na 6ª que vem por aí, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.